Fala aí galera, bem-vindo ao nosso canal Ambiente da Elétrica. Nesse vídeo eu vou falar dessa ferramenta aqui, o alicate amperímetro, e te mostrar na prática como usar. Na minha opinião, é a ferramenta mais importante para os eletricistas. Através dele, o eletricista consegue identificar qualquer problema, qualquer defeito em uma instalação elétrica ou em um aparelho elétrico. Então já vai deixando seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque o conteúdo que eu preparei para vocês está incrível. Então pessoal, eu vou começar explicando uns conceitos básicos para vocês entenderem como o alicate amperímetro funciona e como usá-lo da maneira correta. Porque depois disso, nós vamos para a parte prática. Aí na hora que eu estiver medindo a tensão elétrica, a corrente elétrica e a resistência elétrica, vocês vão entender melhor tudo o que está acontecendo. Por isso que antes eu tenho que passar por essa parte teórica, para quando chegar na parte prática, ficar mais fácil de entender. Vou colocar o alicate amperímetro em cima de uma mesa e deixar a câmera mais aproximada nele, para ficar melhor para explicar. Então vamos lá. Esse aqui é o alicate amperímetro e ele é chamado de alicate amperímetro por causa dessas garras aqui. O que acontece, pessoal? É possível a gente passar um cabo por entre essas garras para medir a corrente do circuito. Então, por exemplo, você quer medir a corrente do circuito, você chega, o cabo está passando aqui, aí você chega, abre essas garras pressionando esse botão, passa o cabo aqui e mede a corrente. Então você não precisa de cortar o cabo e interromper o circuito. É só passar ele por entre essas garras. Então por esse motivo ele é conhecido como alicate amperímetro, porque essas garras elas se abrem, né, como se fosse um alicate mesmo. Uma coisa importante que vocês têm que entender é essa parte aqui. Essa parte aqui é como se fosse um painel, aonde é possível escolher o que a gente quer medir. Então aqui nós temos a letra A, que significa amperes, que é a unidade de medida da corrente elétrica. Com um sinalzinho embaixo, parece um tiozinho, né? Mas esse sinal significa que é alternado. Ou seja, aqui é para medir a corrente elétrica alternada do circuito elétrico. Na outra parte aqui, logo abaixo, nós temos a letra V com o sinal embaixo, o mesmo sinalzinho lá de cima, né, que é um tiozinho. Então essa escala é para medir a tensão elétrica alternada do circuito elétrico. Mas a gente tem que ter muita atenção quando for utilizar essa escala aqui. Por quê? Porque tem esses dois números aqui, ó, 200 e 750. E eles representam o valor máximo de tensão que você quer medir. Então, por exemplo, se você for medir uma tensão de 380 volts, você tem que colocar na escala de 750. Porque se você colocar na escala de 200, você vai queimar o seu alicate amperímetro. Então tem que ter muita atenção. Essa escala aqui de baixo, ela mede a tensão também, só que ela mede a tensão contínua. Então, como vocês podem ver, tem a letra V com um sinal embaixo diferente. Aqui não é o tiozinho, aqui é um traço, que é para medir a tensão contínua. Então ela serve para usar em circuitos eletrônicos, por exemplo, na placa de um computador ou alguma placa de algum outro equipamento. Para falar a verdade, essa escala eu uso ela muito pouco, eu praticamente nem uso, não precisam se preocupar com ela. Essa escala aqui é representada por essa letra grega, conhecida como ômega, que é a unidade de medida da resistência elétrica. Então essa escala é para medir a resistência elétrica. Normalmente eu uso ela quando eu quero identificar os cabos de um circuito, de um motor elétrico ou olhar se eles estão danificados. Mas uma coisa muito importante que vocês têm que saber: toda vez que forem utilizar essa escala, o circuito deve estar desenergizado. Porque se você usar com o circuito energizado o alicate amperímetro nessa escala e for querer medir a resistência elétrica, ele vai queimar. Por último, nós temos as pontas de prova, que são essas daqui. Uma na cor preta e a outra na cor vermelha.
Essas pontas de prova, elas são conectadas aqui no alicate amperímetro. A vermelha é conectada aqui e a preta é conectada aqui. São conectadas para que a gente consiga fazer todas essas medições que eu falei. Só no caso da corrente elétrica que não precisa de usá-las, né? Porque a corrente elétrica, como eu expliquei para vocês, a gente faz aqui, né? Através dessas garras do alicate amperímetro. Mas então a gente conecta essas pontas aqui, a vermelha aqui e a preta aqui, e faz essas medições que eu falei para vocês. A tensão elétrica, a resistência elétrica. E é isso aí, pessoal. Vamos para a prática agora. Agora, pessoal, nós vamos para a parte prática. Vamos medir essas grandezas elétricas que eu acabei de falar, que é a tensão, a corrente e a resistência. Então agora, pessoal, vou estar mostrando para vocês na prática qual a maneira correta de se utilizar o alicate amperímetro. Então vou estar fazendo essa demonstração nessa tomada aqui. Eu vou começar medindo a tensão elétrica. Primeira coisa que eu vou fazer é estar conectando as pontas de prova no alicate amperímetro. Então a ponta de prova preta eu conecto aqui e a vermelha eu conecto aqui. Eu vou colocar na escala da tensão, só que na escala de 750 volts. E é isso que eu recomendo para vocês. Se vocês não conhecem a tensão do local ali que vocês vão medir, coloque sempre na escala maior. Porque se vocês colocarem nessa escala de 200 volts e o lugar, a tensão for 380 volts, queima o alicate amperímetro. Então eu recomendo vocês colocarem sempre na escala maior. Então, para fazer essa medição, eu conecto um pino em um lado aqui da tomada e conecto o outro pino no outro lado. Aí, como vocês podem ver, 114 volts. 114, 113. Aqui é 127 volts. Sempre tem, né, uma queda de tensão, então por isso está dando 114 volts. Como é corrente alternada, não influencia, tanto faz. O pino vermelho está desse lado esquerdo, o pino preto está do lado direito ou vice-versa. Aqui, como vou demonstrar para vocês aqui. Ó. Se eu trocar aqui, aí dá o mesmo valor. Então a maneira correta de fazer essa medição na tomada é pegando esses dois pinos da extremidade. Mas agora, se você quiser, por exemplo, saber qual desses pinos aqui é a fase, é só você fazer esse aqui, ó. Você muda para medir no terra, que esse terceiro pino aqui é o terra. Então aqui deu 115 volts ainda. Então quer dizer o quê? Que essa aqui é a fase. Porque observem só, pessoal, se eu mudar esse pino preto, se eu mudar essa ponta de prova preta para cá, olha lá, deu 0 volts. Por quê? Porque quer dizer o quê? Que esse aqui é o neutro, que não tem tensão nele. Então eu sei que esse aqui é o neutro, porque quando eu mudo para medir no pino terra, não deu nenhuma tensão, tá? Não tem tensão, né? Então eu sei que é o neutro. E a fase está conectada nesse pino, porque vocês viram que deu uma tensão, deu um valor de tensão, e o neutro conectado nesse outro pino, porque quando eu tirei da fase para juntar com o terra, não deu valor de tensão. Então aqui nós já medimos a tensão elétrica e vimos que é 127 volts. Deu 114, 115 por causa da queda de tensão. Agora nós vamos medir a corrente elétrica. Então vou estar desligando aqui e abrindo a tomada para mostrar para vocês. Vou estar abrindo a tomada para ficar mais fácil de fazer essa demonstração para vocês. Aqui nós temos a tomada, né? Aí tem os cabos aqui bonitinho. Fase, que é o cabo vermelho. O verde é o terra
e o azul é o neutro. Igual eu acabei de mostrar para vocês. Antes de abrir a tomada, mesmo sem abrir a tomada, eu já sabia que esse pino aqui da direita era o neutro e esse da esquerda era a fase, através daquela demonstração que eu fiz para vocês, de medir a tensão e olhar. Então, para efeito de demonstração, vou estar ligando um equipamento elétrico nessa tomada. Liguei aqui para a gente estar medindo a corrente elétrica. Como eu falei para vocês, para medir a corrente elétrica utilizando o alicate amperímetro, a gente não precisa dessas pontas de prova. Então, vou estar desconectando elas também. A gente não vai precisar delas. Aqui é a escala para corrente alternada que nós vamos utilizar. Então aqui nós temos 20 amperes, 200 amperes até 1000 amperes. Então vou estar colocando aqui na escala de 200 amperes. No caso dessa escala de corrente não tem nada a ver não corre o risco de queimar não. Então se eu colocar 20 amperes e der mais de 20, não corre o risco de queimar não. Você só vai ter que mudar para a escala maior, porque não vai ter a leitura exata, né, se for mais de 20. Então agora eu vou estar para fazer a medição. O que eu vou fazer? Vou estar conectando. A gente não pode pegar os 3 cabos e fazer isso de uma vez não, pessoal, porque senão não vai dar uma leitura. Nós não vamos ter uma leitura, tá vendo? Tá zerado. Então a gente não pode pegar 2, 3 cabos de uma vez não, é um de cada vez. Só tá encaixando o alicate aqui por dentro. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu abri o alicate e passei, né, o cabo aqui por dentro dele. E aqui está na escala de amperes, né, para medir a corrente alternada do circuito. Então, aqui eu coloquei, tem 20, 200 e 1000 amperes. Eu coloquei na escala de 20 amperes, está dando uma corrente de 7,08 amperes para o equipamento que eu liguei nessa tomada aqui. Então é assim que faz a medição da corrente elétrica. Aí eu tiro, zerou. Então é dessa maneira. Só conectar o alicate aqui que você vai ter a medição. Agora eu vou estar tampando essa tomada aqui. Deixar do jeito que estava antes. E o último teste nosso vai ser medir a resistência elétrica. Então só vou tampar ela aqui para a gente medir a resistência elétrica. Agora nós vamos medir a resistência elétrica, as pontas de prova já estão conectadas. Agora vou colocar nessa escala aqui de resistência, colocar nessa escala aqui que tem esse sinalzinho aqui, como se fosse um volume. Por quê? Ele vai testar se está funcionando. Então quando a gente encosta uma ponta na outra, tem que fazer um apito, tem que dar um barulho. Então esse barulho aí, pessoal, quer dizer o quê? Que está funcionando. Então tá certinho. Fizemos o teste aqui. Agora nós vamos pegar um fio como exemplo. Nós temos esse fio aqui. Vocês podem ver, o fio está inteiro. E aqui são as pontas dele. Então vou estar decapando ele agora com o alicate para a gente fazer os testes aí. As duas pontas decapadas. Então o que acontece, pessoal? A escala de resistência é para medir a continuidade. Então com ela a gente consegue identificar se um fio está partido. A gente consegue identificar as pontas, né, de um cabo, que às vezes podem ter 3 cabos passando da mesma cor, só que a distância é muito longa. Como a gente vai saber qual cabo que é qual? Através da escala de resistência do alicate amperímetro, a gente consegue fazer isso. Mas para o exemplo nosso aqui, eu vou demonstrar para vocês como é possível identificar se o cabo está partido ou não. Então, quando eu encosto uma ponta de um lado do fio e a outra ponta de prova do outro lado, tá vendo? O alicate amperímetro, nessa escala de resistência, ele tem que apitar. Então, se ele apitou, quer dizer o quê? Que o fio tá bom, não está partido, que ele está normal. Então, conferindo aqui de novo.
Ok. Tá dando a resistência aqui, né, do fio. Então tá ok. Agora, pessoal, observa uma coisa. Eu vou partir, vou cortar esse fio aqui, ó. Vou cortar ele aqui. Cortei. E agora nós vamos medir de novo. Vamos medir novamente. Só para testar para vocês verem aqui certinho. Peguei de um lado. Peguei do outro. Olha só. Agora não apitou. Por que não apitou, pessoal? Porque o fio está rompido, né? Ele está partido. Eu parti ele. Então, uma das finalidades dessa escala de resistência é isso. É medir, né? Pra gente ver se o fio está inteiro. Porque às vezes você chega numa situação que não está chegando tensão no lugar. Aí você vai ver o que? Você vai fazer o teste. Um dos testes é o teste de continuidade, por exemplo, para ver se o fio está inteiro. Ou às vezes tem vários cabos em um lugar e está tudo sem identificação, tudo da mesma cor. Você também pode usar o teste de continuidade para fazer essa identificação. Mas lembrando, só para reforçar, essa escala aqui, pessoal, igual eu falei para vocês, nunca deve ser usada com circuito energizado. Se tiver energia no cabo, se você usar essa escala, vai queimar um alicate amperímetro. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e se você tiver interesse em se tornar um eletricista completo, viver dessa profissão, ou então ficar no seu serviço aí mesmo e pegar só uns bicos nos finais de semana, vou estar deixando na descrição desse vídeo o link do Manual do Eletricista Residencial. Nele eu ensino o passo a passo sobre a área elétrica, de forma bem simples, colocando em prática tudo que eu ensino. Qualquer pessoa consegue se tornar um eletricista profissional, mesmo que não tenha nenhuma experiência na área, mesmo que nunca tenha trabalhado na área. Clica no link e dá uma conferida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like para ajudar no crescimento do nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.